Quando Deus fica em silêncio. Muitas pessoas confundem o silêncio de Deus com o abandono. Quando não ouvimos respostas, quando tudo parece escuro, pensamos que fomos esquecidos. Mas o silêncio divino não é vazio, é cheio de ensinamentos ocultos, como uma noite que esconde estrelas. O Espírito Santo age onde nossos olhos não enxergam, transformando o invisível em propósito eterno. E é nesse silêncio que nossa fé é purificada. Nosso maior erro é buscar explicações imediatas quando Deus deseja nos ensinar a esperar. O Espírito Santo não trabalha na ansiedade, mas na paciência e no quebrantamento. A fé verdadeira começa onde terminam as garantias humanas. Quando não entendemos o que está acontecendo, é aí que confiamos não no que vemos, mas no caráter de quem Deus é. Essa confiança profunda não nasce em tempos de fartura, mas no silêncio do deserto. O silêncio de Deus não é indiferença, mas ensinamento. Quando enfrentamos dor e angústia e Deus parece calado, a tendência natural é pensar que Ele nos abandonou. Mas esse silêncio não é descaso. É um convite à intimidade. É no vazio das palavras que o Espírito Santo ensina a ouvir o sussurro da fé. Ele cala tudo ao redor para que aprendamos a escutar o que só pode ser compreendido com o coração. O silêncio de Deus é uma sala de aula celestial. Durante esses períodos, somos levados a depender menos de sinais visíveis e mais da presença invisível. É fácil confiar quando sentimos, difícil é crer quando tudo parece mudo. Mas é aí que a fé é forjada, não na clareza, mas na confiança. O Espírito Santo, nesse processo, aprofunda raízes que resistem às tempestades. Ele nos ensina que a ausência de resposta não é ausência de cuidado. Deus silencia quando quer que cresçamos. Assim como um professor que não fala durante a prova, o Espírito permite que passemos por processos onde nossa maturidade espiritual é medida. Esse tempo de silêncio revela o que realmente carregamos por dentro. Quem continua confiando mesmo sem ouvir nada, está aprendendo a andar por fé, não por vista. O Espírito Santo valoriza essa confiança cega mais do que qualquer palavra dita. É nesse silêncio que também somos treinados para momentos futuros. Cada lágrima guardada, cada oração sem retorno aparente, está sendo registrada no céu. O Espírito nos molda nesse espaço entre o clamor e a resposta, onde nossa alma aprende a descansar sem explicações. Quando finalmente a voz de Deus retorna, já não somos os mesmos. Estamos mais preparados, mais maduros, mais próximos dele. O deserto como preparação, não punição. O deserto não é um lugar de esquecimento, mas de refinamento. É onde Deus nos leva não para nos punir, mas para nos preparar. Muitos confundem a ausência de bênçãos com rejeição, mas o Espírito Santo usa esses períodos áridos para retirar tudo o que é superficial. No deserto não há distrações, só nós, Deus e a verdade que evitávamos encarar. É lá que nossa essência vem à tona. O Espírito Santo conduz ao deserto para nos ensinar a depender do essencial. Quando tudo nos é tirado, descobrimos o que realmente importa. O deserto revela nossos ídolos ocultos, nossas falsas seguranças e nossos medos mais profundos. Ele não é o fim da jornada, mas o início de um novo nível de fé. A solidão aparente é, na verdade, um espaço sagrado de construção interior. Cada passo no deserto tem um propósito. Nenhuma lágrima ali é desperdiçada. O Espírito usa esse tempo para realinhar o coração, cortar excessos e solidificar o que é eterno. As promessas de Deus não morrem no deserto, elas amadurecem. A pressa cede lugar à paciência e o orgulho dá lugar à humildade. O que parecia castigo torna-se uma incubadora de promessas futuras. Quando saímos do deserto, não somos mais os mesmos. Carregamos cicatrizes de aprendizado, não feridas de abandono. O Espírito Santo nos prepara em silêncio para suportar o peso da bênção que virá. O deserto antecede a terra prometida e só quem passa por ele com fé recebe a herança. Ali aprendemos que não estamos sendo punidos, estamos sendo escolhidos e moldados. O sofrimento revela o que a abundância esconde. Na abundância,
É fácil parecer forte, fiel e centrado, mas é no sofrimento que o verdadeiro coração é revelado. O Espírito Santo permite certos momentos de dor para trazer à tona o que estava escondido sob a superfície do conforto. Máscaras caem, intenções são expostas, e o que era orgulho disfarçado se revela fragilidade espiritual. O sofrimento tem o poder de iluminar aquilo que a prosperidade obscurece. Quando tudo está indo bem, é comum nos acomodarmos e esquecer da nossa total dependência de Deus. Mas basta uma crise para percebermos o quanto construímos nossa vida sobre coisas instáveis. A dor desestrutura nossas falsas fortalezas e nos obriga a voltar ao fundamento. O Espírito Santo usa esses momentos para purificar nossa fé e nos reorientar para o que é eterno. É através do sofrimento que entendemos o valor da graça. Enquanto buscamos respostas, o Espírito nos oferece revelações. Ele nos mostra quais eram nossos verdadeiros deuses: reconhecimento, segurança, controle. O sofrimento desconstrói tudo o que foi edificado sem base espiritual sólida. E nessa queda, o Espírito começa a reconstruir com verdade, humildade e entrega. Essa revelação não é para nos condenar, mas para nos libertar. Quando vemos quem realmente somos, temos a oportunidade de crescer. O Espírito Santo nunca expõe sem propósito. Ele revela para curar. A dor, por mais cruel que pareça, é uma ferramenta de amor usada por Deus para nos restaurar a imagem original. E quem passa por ela com fé, sai mais limpo, mais forte, mais verdadeiro. Discernir entre ataque espiritual e tratamento celestial. Nem toda dor vem do inimigo. Algumas vêm das mãos do próprio Deus. O Espírito Santo nos ensina a discernir entre o que é um ataque espiritual e o que é um tratamento celestial. O ataque destrói, nos afasta de Deus, nos faz perder a fé. Mas o tratamento, mesmo doloroso, nos aproxima dele, fortalece a alma e gera frutos eternos. O discernimento é essencial para não lutarmos contra o que foi enviado para nos curar. Quando não entendemos a origem do sofrimento, corremos o risco de rejeitar a disciplina do Espírito como se fosse obra do mal. Mas Deus corrige quem ama. Algumas quedas, portas fechadas ou recomeços dolorosos não são armadilhas do diabo, são cirurgias divinas. O Espírito Santo está removendo aquilo que impediria nosso crescimento, e o fruto final dessa dor será a maturidade espiritual. É preciso observar o que o sofrimento produz em nós. O ataque espiritual nos enche de medo, desespero e paralisia. Já o tratamento de Deus gera arrependimento, humildade, fé e transformação. A diferença está no resultado. O Espírito não nos quebra para destruir, mas para reconstruir com mais profundidade. Toda dor permitida por Deus tem um propósito maior do que a circunstância visível. Aprender a fazer essa distinção muda tudo. Em vez de resistir, aprendemos a cooperar com o processo. O Espírito Santo se torna nosso guia mesmo nas noites escuras da alma. Ele revela que algumas dores são o preço do crescimento e que lutar contra elas é lutar contra o próprio aperfeiçoamento. O discernimento nos permite dizer: Senhor, se isso vem de Ti, ensina-me a passar por isso com fé. A desconstrução de planos para a reconstrução. Às vezes, quando tudo desmorona, não é o inimigo atacando, é Deus realinhando. O Espírito Santo permite que nossos planos pessoais fracassem não por crueldade, mas porque há algo maior sendo construído. O que você chama de perda, o céu chama de libertação. O que você chama de fim, o Espírito chama de reinício. A desconstrução vem antes da verdadeira edificação. Muitos dos nossos sonhos são baseados em desejos e expectativas humanas. Construímos castelos sobre areia e oramos para que Deus os abençoe. Mas o Espírito Santo, em seu amor, prefere demolir o que é frágil para depois erguer algo que resistirá ao tempo. A dor de ver um plano ruir é real, mas a paz de ver um propósito nascer é eterna. O que é desfeito por ele será refeito com glória. A desconstrução é parte do plano divino. Assim como o agricultor poda para que a árvore frutifique mais, o Espírito remove o que é excessivo, ilusório ou prematuro. Ele nos chama a soltar o controle,
a confiar em sua sabedoria e a permitir que ele nos conduza a algo maior do que poderíamos imaginar. O processo pode parecer confuso agora, mas os frutos serão evidentes depois. Quando deixamos de lutar para manter o que Deus está desmontando, abrimos espaço para que Ele reconstrua com propósito. O Espírito Santo não precisa das nossas fórmulas, apenas da nossa entrega. E nessa entrega nasce algo novo, não só ao nosso redor, mas dentro de nós. A reconstrução começa com o quebrantamento e termina com a manifestação da vontade soberana de Deus, reconhecendo a direção de Deus em meio ao caos. Em meio ao barulho das crises e à confusão dos sentimentos, é fácil pensar que Deus se calou, mas o Espírito Santo continua falando, só que de forma sutil, precisa e muitas vezes inesperada. Sua voz não compete com o caos, ela o atravessa. Ele fala em silêncio, em sinais discretos, em inquietações internas. Aprender a reconhecer essa direção exige sensibilidade espiritual. O caos, por mais violento que pareça, não é capaz de calar o espírito. Mas ele pode nos tornar surdos se estivermos focados apenas no medo. O segredo é mudar o foco da tempestade para a presença. Pedro só afundou quando tirou os olhos de Jesus. Da mesma forma, o Espírito nos convida a olhar além do que nos assusta. É aí que a bússola interior começa a funcionar. Deus não se confunde com o ruído. Ele está acima dele. Quando tudo parecer perdido, pare, respire e ouça. O Espírito Santo pode usar uma frase, uma lembrança, um versículo, um sussurro no coração. Ele guia passo a passo, mesmo quando não mostra o caminho inteiro. E cada direção recebida no caos se torna uma âncora de fé para os próximos vendavais. Reconhecer a direção de Deus em tempos turbulentos é uma arte espiritual. Não se aprende da noite para o dia, mas com treino, silêncio e busca sincera. Quanto mais nos aproximamos dele, mais reconhecemos sua voz, mesmo nas sombras. E ao seguir essa voz, mesmo sem entender tudo, descobrimos que há ordem no aparente caos e que o Espírito Santo já traçou uma rota segura no meio da tempestade. A dor como linguagem do Espírito. O Espírito Santo fala muitas línguas, mas uma das mais profundas é a dor. Quando palavras não alcançam mais, ele usa o sofrimento como meio de ensino. Inquietações persistentes, frustrações repetidas, solidão inexplicável. Tudo isso pode ser linguagem divina. Não para nos punir, mas para chamar nossa atenção. A dor grita onde o conforto nos fazia dormir. A alma, às vezes, precisa ser ferida para se abrir. O Espírito Santo permite que certas dores toquem onde nada mais tocava. É nessas feridas que ele escreve revelações. O que parecia apenas tristeza pode ser uma convocação para um novo nível de consciência espiritual. Cada lágrima pode carregar um ensinamento. Cada decepção, uma lição de realinhamento. A dor tem o poder de interromper padrões que estávamos sustentando sem perceber. Quando tudo vai bem, é fácil viver no automático, mas quando sofremos, somos forçados a olhar para dentro. E é ali, no íntimo, que o Espírito revela caminhos ocultos, cura raízes profundas e redireciona nossa rota. A dor, quando entregue nas mãos certas, se transforma em ferramenta de renascimento. Aprender a ouvir a dor como voz do Espírito é um sinal de maturidade. Em vez de fugir, passamos a perguntar: Senhor, o que queres me ensinar com isso? O sofrimento deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre. O Espírito não desperdiça nenhuma lágrima. Ele transforma angústia em sabedoria, luto em ressurreição e feridas em portas abertas para novos começos. O trabalho profundo do Espírito quando Deus parece distante. Há momentos em que, por mais que oremos, não sentimos mais a presença de Deus. O louvor perde o brilho, a Bíblia parece muda e o coração se cala. Mas essa distância aparente não significa abandono. Pelo contrário, é sinal de que o Espírito Santo está operando em níveis mais profundos, onde os sentidos não alcançam. É um trabalho silencioso, mas poderoso. Nessa fase, o Espírito está moldando não as emoções, mas o caráter. Ele tira os apoios visíveis para que aprendamos a caminhar com convicção e não com sensações.
É quando Ele quer que a fé cresça sozinha, sem depender do que se sente. O silêncio de Deus, nesse estágio, é um espaço de confiança, uma câmara secreta onde o coração é reestruturado em silêncio. Muitas vezes, a sensação de distância é, na verdade, um processo de fortalecimento espiritual. Deus se esconde não porque foi embora, mas para nos ensinar a buscá-lo com mais profundidade. O Espírito está cavando raízes, limpando o solo, ampliando nossa capacidade de sustentar o que virá. E mesmo sem perceber, estamos sendo preparados para carregar mais da glória dele. Não sentir Deus não é o mesmo que estar longe dele. É nesse vazio que a verdadeira devoção é revelada. Quem permanece fiel, mesmo sem sentir nada, está sendo refinado em níveis eternos. O Espírito Santo trabalha na escuridão para gerar luz. E quando esse processo termina, a presença de Deus retorna com mais força, mais intimidade e mais autoridade espiritual. Deus revela o propósito, não apenas as respostas. Muitas vezes buscamos respostas imediatas para a dor. Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Mas o Espírito Santo não está interessado apenas em explicar o passado. Ele quer revelar o propósito que está sendo formado no presente. Respostas aliviam momentaneamente, mas propósito transforma permanentemente. O foco de Deus não é justificar eventos, mas despertar destinos. Quando nos fixamos no porquê, corremos o risco de estagnar na dor. Mas quando perguntamos para quê, abrimos espaço para o Espírito Santo nos conduzir à maturidade. Ele nos mostra que por trás de cada lágrima há um ensinamento, por trás de cada frustração, uma preparação. O sofrimento não é o fim da história, mas o início de um novo capítulo com propósito eterno. O Espírito Santo trabalha com visão. Ele vê além da dor momentânea e enxerga a transformação futura. Ao invés de simplesmente nos consolar, ele nos forma. Em vez de respostas fáceis, ele planta raízes profundas. É assim que ele nos prepara para carregar um chamado que vai muito além da nossa compreensão atual. O propósito de Deus sempre será maior que qualquer explicação humana. Aceitar esse processo muda a forma como enxergamos o sofrimento. A dor deixa de ser um fardo e se torna um caminho. O Espírito nos ensina a olhar para o alto em vez de olhar para trás. E quando entendemos o propósito, tudo ganha sentido. O que parecia perda se revela como ganho. O que parecia fim se transforma em envio. E o que parecia castigo se torna vocação. Lições através de encontros indesejados. Nem todos que cruzam nosso caminho vêm para nos alegrar. Alguns vêm para nos ensinar. O Espírito Santo usa até mesmo os relacionamentos difíceis como ferramenta de moldagem. Pessoas que nos frustram, ferem ou irritam profundamente são, muitas vezes, instrumentos divinos para nos refinar. Deus não desperdiça encontros, mesmo os mais desconfortáveis. A dor relacional revela o que ainda não foi curado em nós. Um comentário que nos fere pode expor um orgulho não tratado. Um desprezo pode nos ensinar sobre humildade. A traição pode nos conduzir ao perdão verdadeiro. O Espírito Santo transforma conflitos em lições. Cada relação é um espelho que reflete o nosso interior, e ele nos chama a olhar com sinceridade. O amor incondicional não se aprende com pessoas fáceis. A paciência não se desenvolve em ambientes perfeitos. O Espírito forja virtudes através de choques e desafios. Relacionamentos difíceis não são fracassos, são parte do treinamento. E quando deixamos de resistir e começamos a perguntar o que Deus quer me ensinar com essa pessoa, o cenário muda completamente. Essas lições não são para nos tornar amargos, mas mais parecidos com Cristo. O Espírito Santo deseja nos ensinar a amar além das condições, a servir além das expectativas, a permanecer firmes mesmo quando feridos. Cada encontro é uma oportunidade de crescimento espiritual. E quando olhamos com olhos espirituais, vemos que até os espinhos foram enviados para florescer algo dentro de nós. A escola da espera. Esperar não é apenas uma pausa, é uma disciplina espiritual. O Espírito Santo nos matricula na escola da espera para ensinar paciência, dependência e confiança. Enquanto desejamos portas abertas, Ele deseja corações preparados.
Enquanto buscamos respostas imediatas, Ele trabalha em silêncio, amadurecendo nossa fé. A espera revela quem realmente confiamos, nas promessas ou no Deus das promessas. Na pressa, tomamos decisões precipitadas, pulamos processos e colhemos frutos imaturos. Mas a espera nos desacelera, nos faz olhar para dentro e nos ensina a andar no ritmo de Deus. O Espírito Santo nunca se atrasa, mas também nunca se apressa. Ele sabe o tempo exato em que a bênção deixará de nos esmagar e começará a nos edificar. A espera é proteção, não punição. É no tempo de espera que o caráter é testado e moldado. Nossa fé cresce em silêncio, nossa humildade é trabalhada, nossa visão espiritual se expande. O Espírito nos ensina a confiar no invisível, a descansar no que ainda não aconteceu. Esperar se torna adoração. O tempo passa, mas algo eterno é construído em nós, algo que nos sustentará quando a promessa se cumprir. Quem aprende a esperar, aprende a reinar. A espera não é um intervalo entre milagres, é o terreno onde milagres se enraizam. O Espírito Santo quer que paremos de ver o tempo como inimigo e comecemos a enxergá-lo como professor. Cada segundo de espera está nos preparando para carregar o que pedimos com maturidade, gratidão e propósito, destruindo a falsa fé para construir a verdadeira confiança. Nem toda fé é verdadeira. Às vezes, nossa crença está enraizada em desejos, circunstâncias ou resultados esperados, não em Deus. O Espírito Santo trabalha para desmontar essa fé superficial, mesmo que isso doa. Ele permite frustrações para nos mostrar que nossa confiança estava em bênçãos e não no abençoador. A demolição é dolorosa, mas necessária para que uma nova base seja construída. A falsa fé exige sinais, vive de emoções e se abala com o silêncio. Já a verdadeira confiança permanece firme, mesmo quando não há resposta, nem milagre, nem luz. O Espírito nos leva a esse lugar profundo, onde a alma descansa só por saber quem Deus é. Ele remove apoios frágeis, expõe motivações impuras e nos ensina a crer com maturidade. Fé não é esperar o que queremos, é confiar mesmo sem entender. Esse processo de desconstrução pode parecer cruel, mas é uma prova de amor. Deus não quer que vivamos uma fé que afunde no primeiro vendaval. O Espírito nos ensina a confiar em um Deus imutável, não em resultados mutáveis. Ele troca a fé dos sentimentos pela fé da convicção. E essa troca muda tudo, porque agora não cremos por interesse, mas por revelação. A verdadeira confiança nasce quando deixamos de exigir e começamos a descansar. Quando paramos de condicionar nossa adoração a bênçãos e escolhemos confiar mesmo na escassez. O Espírito Santo nos conduz à fé que move montanhas, não porque grita, mas porque permanece. E essa fé, construída sobre o caráter de Deus, nunca será abalada, porque foi forjada no fogo da verdade. Forjando, não apenas libertando. Muitas vezes oramos pedindo libertação imediata, querendo que Deus nos tire da dor, da crise, do conflito. Mas o Espírito Santo nem sempre liberta de forma instantânea. Ele prefere forjar, porque mais importante do que sair do problema é sair transformado. Ele não apenas quebra correntes, ele molda o coração. A libertação que ele oferece é profunda, sólida e duradoura. Ser forjado é passar pelo fogo e resistir. É permitir que o Espírito trabalhe em áreas que evitávamos há anos. Ele usa cada provação como uma bigorna espiritual, moldando nossa fé, paciência, humildade e força interior. A libertação sem forja gera fé frágil. Mas quando passamos pelo processo, saímos prontos para suportar pressões futuras com sabedoria e autoridade. O Espírito Santo não tem pressa em nos tirar do deserto se ainda há algo para aprender ali. Ele quer que sejamos preparados, não apenas aliviados. Ser forjado significa que não voltaremos mais ao que nos escravizava, porque já não somos mais os mesmos. Ele transforma a dor em ferramenta e o sofrimento em escudo. O que antes nos feriu, agora nos fortalece. Essa forja cria líderes, testemunhas e guerreiros espirituais. Gente que não apenas sobrevive, mas carrega cicatrizes com propósito. A verdadeira libertação
é aquela que vem acompanhada de caráter transformado. O Espírito não nos quer apenas livres, mas prontos. E é nesse processo que ele escreve as histórias mais poderosas, aquelas que inspiram outros a também permanecer no fogo até que o ouro apareça. Treinamento em segredo para propósito público. Antes de ser usado em público, Deus nos treina no secreto. É nas estações invisíveis, onde ninguém vê, que o Espírito Santo faz o trabalho mais profundo. Ele molda a identidade, testa o coração, destrói o orgulho e planta a humildade. Enquanto o mundo exige performance, Deus exige raízes. E essas raízes são cultivadas longe dos holofotes. O Espírito Santo sabe que, sem caráter, o chamado vira fardo. Por isso ele retém plataformas enquanto constrói alicerces. Nos momentos de anonimato, ele nos ensina a depender dele e não da aprovação dos outros. Esse tempo de silêncio não é rejeição, é consagração. É Deus preparando guerreiros que suportem o peso da missão. Muitos querem ser vistos, mas poucos querem ser preparados. Mas é o treinamento oculto que sustenta o propósito exposto. O Espírito ensina no escuro o que será vivido à luz. Ele forma a firmeza quando ninguém está aplaudindo, para que, quando os olhares chegarem, o coração permaneça intacto. O secreto é o lugar onde se aprende a ouvir a voz de Deus acima de todas as outras. Deus valoriza mais quem somos quando ninguém está olhando do que o que fazemos quando todos estão assistindo. O Espírito Santo nos treina com disciplina, amor e visão. E quando o tempo chega, ele nos expõe não para nos exaltar, mas para que seu nome seja glorificado. Quem foi fiel no oculto será útil no público e não será derrubado pela pressão, pois foi treinado pela presença. As histórias ocultas de perseverança do céu. Existem batalhas que ninguém vê, lutas travadas na alma, no silêncio do quarto, nas madrugadas em oração. São histórias que não viram testemunho público, mas que o céu registra com honra. O Espírito Santo valoriza essas jornadas invisíveis, onde não há aplausos, mas há resistência. Cada passo de fé silencioso se torna uma linha escrita no livro da eternidade. Muitas vezes achamos que estamos sozinhos por não recebermos reconhecimento. Mas o Espírito vê cada esforço, cada renúncia, cada lágrima derramada em segredo. Ele é o Deus dos bastidores, que observa o que o mundo ignora. E enquanto nos sentimos esquecidos, Ele está escrevendo um testemunho que um dia será revelado como exemplo de fidelidade. Essas histórias ocultas são sementes espirituais. Enquanto ninguém nota, Deus está amadurecendo frutos que impactarão gerações. O Espírito Santo transforma perseverança em herança. Não é necessário palco para ser instrumento. Basta permanecer firme, mesmo quando tudo parece improdutivo. A resistência no invisível é uma forma elevada de adoração. No tempo certo, Deus trará à luz o que foi semeado com lágrimas. O que parecia esforço desperdiçado será exaltado pelo próprio céu. O Espírito Santo nos assegura: nenhuma fidelidade passa despercebida. E quando chegar o dia da colheita, aqueles que insistiram no oculto serão recompensados com glória eterna. O céu celebra quem permanece, mesmo sem ser visto. O sofrimento como ponte para a intimidade com Deus. O sofrimento, embora doloroso, é uma das pontes mais seguras para nos conduzir à intimidade com Deus. Enquanto o mundo tenta evitá-lo a todo custo, o Espírito Santo o transforma em caminho sagrado. Cada cicatriz pode se tornar um altar, cada lágrima, uma oração viva. A dor nos esvazia do ego para nos encher da presença. E é nesse quebrantamento que encontramos o abraço mais verdadeiro de Deus. Intimidade com Deus não é construída nos picos de alegria, mas nos vales de dor. É nos momentos em que não entendemos, mas decidimos confiar, que nosso relacionamento com Ele se fortalece. O Espírito nos leva a esse lugar de entrega, onde já não pedimos menos dor, mas mais da presença. Ali a alma descansa, não porque tudo se resolveu, mas porque Ele está ali, presente e real. Essa jornada não é fácil, mas é gloriosa. Deus não desperdiça sofrimento, Ele o transforma. E se hoje você está no meio da dor, saiba, o Espírito Santo está trabalhando.
Ele não quer apenas aliviar a sua carga, mas te transformar por inteiro. O que Ele está fazendo em você agora será o testemunho que tocará outros depois. Permita-se ser moldado, porque do outro lado dessa dor existe uma versão mais forte, mais sábia e mais íntima de você, com Deus.